Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Itapemirim, MP e administradora judicial se manifestam contra pedido da Suzantur à ANTT que poderia fazer com que todas as linhas ficassem de forma definitiva com a empresa. Segundo XM Partners, há potenciais impactos negativos à massa falida caso o pedido administrativo resulte em apropriação unilateral das linhas e MP diz que seja atendida solicitação da aviação Águia Branca que tenta um novo arrendamento dos mercados rodoviários sobre a polêmica. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O MPSP, Ministério Público de São Paulo e a administradora judicial da falência do grupo Itapemirim, XM Partners, se manifestaram no processo sobre o arrendamento das 125 linhas e 746 mercados de ônibus rodoviários contra pedido da atual arrendatária Suzantur do ABC Paulista, junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que poderia resultar no direito definitivo da operação dos serviços. As manifestações foram protocoladas no andamento processual respectivamente, na segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, no caso do MPSP, e nesta terça-feira, 13, pela XM. O Diário do Transporte traz em primeira mão e de maneira exclusiva, nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Tanto a promotoria quanto a administradora judicial querem que a justiça intime a ANTT para prestar esclarecimentos sobre o pedido da companhia do ABC. Como mostrou a reportagem do Diário do Transporte, a aviação Águia Branca do Espírito Santo, que tenta retomar a validade de uma decisão judicial que transfere para suas operações as linhas, denunciou no processo que o pedido da Suzantur foi, em suas argumentações, uma manobra para ficar com as linhas sem passar pela competitividade de um leilão para a Águia Branca, além de tentar se apropriar de algo que não é de seu direito. O pedido da Suzantur prejudica os credores que tinham esperança de que o leilão das linhas pudesse reverter recursos além dos leilões já realizados de ônibus e imóveis e dos recursos obtidos pelas operações arrendadas até agora. Segundo a Águia Branca, pela suposta manobra, a Suzantur quis criar uma confusão jurídica com os termos regularização administrativa das linhas sob júdice e regularização
de mercado muito usados em decisões da ANTT para forçar que a agência federal concedesse à empresa a titularidade definitiva destas linhas. Na manifestação do MP, o 5º promotor de justiça de falências, Newton Belli Filho, diz que deve ser atendida a solicitação da Águia Branca, que pede que a ANTT negue o pedido da Suzano e esclareça os impactos da natureza do pleito da empresa do ABC. Para o promotor, a postura da Suzano é, no mínimo, contraditória, uma vez que a empresa do ABC acusou a ANTT, se intrometeu ou imiscuiu sobre a operação das linhas e agora recorre justamente à agência. Ainda de acordo com as palavras do promotor, a regularização administrativa das linhas seria contraditória e precipitada ou assodada, porque os precedentes judiciais são contra a permanência da Suzano no arrendamento. Com efeito, a questão do arrendamento e a destinação das linhas é de natureza complexa, ostentando nuances em diversas frentes, e os óbices jurisdicionais revelam-se obstativos, quiçá prejudiciais ao pleito da Suzano perante a ANTT. Aliás, pretender a regularização administrativa enquanto pendente a discussão judicial, da qual se constata a existência de precedente desfavorável a Suzano ao atribuir a provisoriedade da Operação Aviação Águia Branca, mostra-se contraditória e um tanto assodada. Nesse sentido, o tema merece a devida cautela, não se podendo olvidar que a própria ANTT se imiscuiu na contenda ao ingressar em juízo, inclusive manejando recurso perante o STJ. Em face disso, se a ANTT demonstra interesse em trazer a discussão para o seu âmbito, inegável que deve ser informada sobre o comportamento da Suzano. Deste modo, e mesmo que até presente o administrador judicial não tenha se manifestado sobre o assunto, eis que seu petitório foi protocolado em 15 de dezembro, pp. Razoável se faz análise incontinente pelo juízo dessa postulação advinda da aviação Águia Branca diante do exposto e, sem embargo, da oitiva do auxiliar do juízo, opina esta promotoria de justiça pelo deferimento do pedido formulado pela aviação Águia Branca, versão item 10 de folhas 1100 a 1101. Já a XM Partners, por sua vez, alega em suas palavras também que há potenciais impactos negativos à massa falida, caso o pedido administrativo resulte em apropriação unilateral das linhas. Diante desse contexto e considerando os potenciais impactos negativos à massa falida, caso o pedido administrativo resulte em apropriação unilateral das linhas, requer-se
que Vossa Excelência determine a intimação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para que compareça a estes autos e preste esclarecimentos sobre o requerimento, seus fundamentos legais e regulatórios e principalmente se representa de qualquer forma tentativa de apropriação definitiva das linhas a favor da requerente, ou seja, a ANTT deve indicar expressamente nestes autos se, acaso deferido o pedido, fosse, se isso significaria transferências dos direitos de uso daquelas linhas a favor da requerente. O Diário do Transporte teve acesso ao pedido da Suzantur, que configura com peticionante a ANTT na íntegra. A empresa do ABC Paulista diz que possui autorização judicial para explorar as linhas. Dessa maneira, por força das decisões judiciais, a peticionante possui o direito de explorar as linhas que eram titularizadas pelo grupo Itapemirim, conforme reiteradas decisões judiciais proferidas e já conhecidas por esta douta agência, sendo detentora de autorização judicial para operação dos 746 mercados, diz o pedido da Suzantur. Para isso, a Suzantur cita duas súmulas 4 e 5 da ANTT que contemplam a regularização de linhas subjúdice. A Águia Branca sustenta que o que ocorre é que tais linhas estão dentro do processo de falência, mas não sob júdice, sendo assim uma situação totalmente diferente das súmulas citadas pela empresa de Santo André. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E ela vem da Justiça, pois desta vez o MP e administrador judicial se manifestam contra pedido da Suzantur à ANTT, que poderia fazer com que todas as linhas ficassem de forma definitiva com a empresa. E vou estar destacando aqui com vocês as seguintes falas da Justiça. Começando aqui pela fala do promotor, que diz o seguinte: com efeito, a questão do arrendamento e a destinação das linhas é de natureza complexa, ostentando nuances em diversas frentes, e os óbices jurisdicionais revelam-se obstativos, quiçá prejudiciais ao pleito da Suzano perante a ANTT. Aliás, pretender a regularização administrativa enquanto pendente a discussão judicial, da qual se constata a existência de precedente desfavorável a Suzano ao atribuir a provisoriedade da operação Aviação Águia Branca, mostra-se contraditória e um tanto assodada. E diante também da XM Partners, que também acaba falando o seguinte: diante desse contexto e considerando os potenciais impactos negativos à massa falida, caso o pedido administrativo resulte
em apropriação unilateral das linhas, requer-se que Vossa Excelência determine a intimação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para que compareça a estes autos e preste esclarecimentos sobre o requerimento, seus fundamentos legais e regulatórios e principalmente se representa de qualquer forma tentativa de apropriação definitiva das linhas a favor da requerente, ou seja, a ANTT deve indicar expressamente nestes autos se acaso deferido o pedido fosse, se isso significaria transferência dos direitos de uso daquelas linhas a favor da requerente. Vão ver a cena dos próximos capítulos, pois eu creio numa reviravolta por parte da Susan Tour na continuidade de suas operações nas linhas do grupo Itapemirim, pois eu digo e repito, se a Águia Branca ela continuar na administração das linhas, ou seja, se ela der início às suas operações nas linhas da Itapemirim, ela simplesmente vai acabar com a marca Itapemirim e não vai manter a pintura amarela nos seus veículos. Mas se a Susan Tour continuar operando por arrendamento as linhas da Itapemirim, ela sim vai ficar com a marca e também vai permanecer com os seus veículos pintados de amarelo. E creio muito que ela vai ficar por muitos e muitos anos operando as linhas da Itapemirim Caiçara. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.